Coletiva de Roger, e esse vídeo tá indo pro Raiz Tricolor depois. Caraca, eu tô com uma máscara igual a do Roger hoje. Então, obrigado aí pelo seu acréscimo. Esse vídeo tá indo pro Raiz Tricolor depois. Então, o Fio está no Raiz Tricolor nesse momento. De máscara, e com a máscara do Roger, do nada. A máscara do... Mas é a mesma ou é uma que é só parecida? É isso aí, acho que é a mesma, pô. É descartável preta, cara. Ah, tá. Vamos ouvir o que o Roger falou, que eu acho que ele tem algo melhor a falar do que sobre a máscara dele. Presente na sala virtual de imprensa, vamos dar início à coletiva de Fluminense 1, Corinthians 1. A primeira pergunta do Thiago Lima, do GE. Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aqui ligados na Flu TV. Boa noite, Roger. Roger, primeiro eu queria te pedir uma análise, né, a sua análise da partida, e também que você comentasse, nessa nova formação que você entrou hoje, eu vi muitas vezes o Casares no primeiro tempo mais centralizado. Se foi algum movimento intencional que você tentou, ou foi uma circunstância do jogo que ele muitas vezes saía da ponta para vir para o meio? Obrigado. Boa noite. Então, respondendo pelo final, foi uma circunstância da partida, né, numa busca de tentativa de espaço mais interno, né, porque o Corinthians muito fechado com o seu tripé de meio. Então a gente também, como o Corinthians estava deixando que os nossos zagueiros articulassem, né, a gente trouxe o Martinelli para ter qualidade por dentro, a hora desceu um dos meias para que a gente tivesse um pouco mais de qualidade nessa saída de bola, empurrando um pouco os laterais para dentro do campo adversário, né? As oportunidades que nós conseguimos criar ou foram de roubada dentro do campo adversário foi quando a gente conseguiu acessar o lado do campo e depois daí cruzamento para a área, né? Muito difícil as infiltrações por dentro, né, em função do posicionamento defensivo, né? Então foi muito mais uma circunstância da partida, embora que no segundo tempo eu reposicionei um pouco ali até a expulsão, né, do São Paulo, tirando ele do tripé e abrindo duas linhas para que a gente pressionasse um pouco mais alto e inicialmente já dentro do campo com dois jogadores mais avançados. Aí sim, pedimos para que Casares fizesse muito mais os movimentos de ponta, né, de meia ponta, dando amplitude, né, onde ele conseguiu ali, principalmente até depois da expulsão, né, ter volume de jogo, mas nunca abrindo mão do jogo interno, né. Jogamos bem, penso eu, mesmo quando estávamos com 11 contra 11, depois com o reposicionamento com a expulsão do Abel, tivemos o controle do jogo, oferecemos alguns riscos, sofremos alguns riscos, mas os riscos controlados, penso eu que poderíamos ter vencido, inclusive. Agora, vez Marcos Vasconcelos, da Rádio Tupi. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite, grande, né? Roger, eu queria que você falasse um pouco sobre as ausências do Fred e do Nenê. Acredito que seja pela questão da sequência dos jogos. E também comentasse o quanto é difícil. Queria saber a tua avaliação para o treinador ter que lidar com isso, de a cada semana ter que pensar na parte física, tentar controlar e administrar esse desgaste de vários jogadores diante da sequência de jogos que vocês têm, porque ao mesmo tempo que você precisa tentar colocar o melhor time, né, e obviamente tentar as vitórias, você também tem que pensar na frente. E às vezes você precisa tirar alguns jogadores, como foi o caso de hoje. Novamente, né, a gente vai esbarrar na questão sempre, né, que eu falo há muito tempo, a questão do calendário, né? E por vezes, né, nós somos cobrados para buscar alternativa de jogo, né, mediante as dificuldades apresentadas da partida, né, tendo em vista que a gente tem aí pelo menos 50 jogos, quarta e domingo, né, e cada jogo envolve 3 dias que nós falamos, né, que é o pré-jogo que você faz pouca coisa, que é o jogo efetivamente, e o dia seguinte que você também não consegue trabalhar. Então, com 2 jogos por semana, né, você tem 6 dias fora deslocamento, tendo que lidar com essas circunstâncias de convocação, de ausências por lesão, da sequência muito grande, e você frisou bem, né? Você coloca um elemento a mais que ela não deveria estar obrigatoriamente envolvido na questão da escolha dos jogadores em campo, né? Se pelo menos nós fizéssemos 6 jogos por mês, em que uma semana você consegue ter aberta para justamente recuperar e treinar os conceitos do jogo, já nos atenderia, né? Mas é isso que nós temos, nós tentamos lidar com isso. O elemento a mais que ele está falando é a quantidade de jogos, né? Sim.
De poupar. Entendi também. Falou um elemento a mais, eu fiquei pensando qual que seria, mas... Isso. Nos apoiamos muito na fisiologia. A gente precisou naquela perna ali de final de estadual, final de grupo de Libertadores e Copa do Brasil, a gente levou no limite o time jogando quarta e domingo sem alterar as peças, porque acreditávamos nós que era importante naquele momento. Mas a partir daí você começa a aumentar os riscos. E os riscos resultaram em ausência de jogadores por lesão, a necessidade de você... Pelo fato de você apenas descansar e treinar, você naturalmente você perde questões importantes, que é físicas, no que diz respeito à força, né? Você não consegue fazer adequadamente um trabalho de potência com os atletas, você precisa tirá-los do jogo para conseguir organizar alguma coisa minimamente. Mas não é desculpa para o decréscimo, embora a intensidade dos jogos caiu muito, né, nesses últimos 5 jogos, né, mostrados pela nossa fisiologia, e a gente precisa mexer, né, não dá para ter que rodar, né, e o atleta tem que entender, né, e os nossos estão entendendo bem, que é melhor a gente conseguir rodar os jogadores e colocá-los aqueles que estão em melhor momento, tanto técnico quanto físico, né, mas a gente sabe que às vezes o desgaste físico... Peraí. Rodar os jogadores, focar no que ele falou. Primeiro, os jogadores estão entendendo bem. Ou seja, não é só questão física. Eu entendi assim, pelo menos. Os jogadores estão entendendo bem. Aí a gente vai colocar os melhores jogadores que estão no melhor momento, não só técnico como físico. Tem questão técnica e tem questão física. Não, mas aí tem eu questão acho que técnica também. É muito caso de hoje, você está falando especificamente hoje? Acho que hoje não. Será? Nenê e Fred não vai barrar. Será? Eu tenho certeza. Não, eu cravo, é óbvio que não. Não, óbvio que não é pelo futebol e tal, é óbvio pelo jeito dele de lidar, e da fila e tal. Mas será que ele não fez. Então, mas será que ele não uniu o útil ao agradável nesse caso? Nenê, tipo assim, vamos pegar Fred, né? Fred não está bem, Fred está cansado. Vou unir o útil ao agradável. Olha só, Fred, você não está jogando bem e você está cansado. Você vai ficar de fora da partida porque a Abel tá vindo melhor do que você. Tô dando um exemplo só. Cara, é porque a sensação que eu tenho é 100% fisiologia, a não ser que seja o jogo decisivo, entendeu? Não, eu também tenho. A fisiologia fala, esses aqui vão estourar. Aí o Roger nem bota, ele não debate. A não ser que seja oitavas da Libertadores. Ele fala, tem chance de estourar, mas eu quero arriscar. Brasileirão, para mim, quem decide quem vai ser poupado, para mim, não passa pelo Roger. Assim, passa pelo Roger, né? Mas eu acho que ele dá uma aval. Entendi. Eu também acho isso. Só que essa fala dele acendeu um alertazinho aqui, para eu ficar mais atento também. Vamos continuar vendo. Interfere diretamente na questão técnica dos atletas. Se quiser parar, avisa também. Tá. Da TV Record, boa noite, Bruna. Oi, boa noite. TV Record, só para eu entender. Foi TV Record na coletiva? Foi o que eu vi. Olha, vem da Bruna Deltri, da TV Record, boa noite, Bruna. TV Record na coletiva, vamos lá. Oi, boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite. As perguntas, se vocês me permitirem. Primeiro, Roger, de que forma não ter o Maracanã nesse momento, nessas partidas como mandante, pode atrapalhar? Como é que foi jogar em São Januário? Ter que ir para a Volta Redonda depois de uma sequência de viagens? E a segunda pergunta é sobre a homenagem do Fluminense e de outros times também ao Dia do Orgulho Gay. Algo impensável no passado e que bom que a gente evoluiu. Qual a importância de todo torcedor se sentir representado? Boa noite. Boa noite, então. Eu esqueci de falar desse elemento, né? Ainda faltou mais um elemento a falar, né? Que era justamente a troca de mando, a sair do Maracanã, né? Jogar no estádio, que embora a gente saiba que o clube está acostumado a jogar, né, porém mudam as referências, né, você altera a dinâmica e a logística de deslocamento, etc. É um elemento a mais, né, mas né, não pretendo colocar na conta, né, para não ser justificativa, né. Agora eu trabalhei no meu último clube que eu trabalhei, sempre foi o que foi o Bahia, sempre foi muito engajado, né, nessas lutas. Eu apoio toda luta que visa acabar com o preconceito e discriminação, né? Viva a diversidade e a diferença.
Nem Agora, os jogadores concordam com isso, né? Boa noite, João. Eu tava até pensando mais aqui, só pra parar, eu tava vendo aqui se já tinham marcado o jogo contra o Flamengo. Porque o jogo contra o Flamengo é mando do Flamengo, é no Rio, na teoria é no Rio, mas eu diria que há uma chance do Flamengo levar esse jogo pra fora do Rio, né? E aí é mais uma viagem. Ainda tá marcado como Maracanã ainda. Não foi marcado ainda. Porque ele falou da viagem, eu fiquei focado até nessa outra parte. Os colegas da imprensa, que eu fui na TV, mas também queria aproveitar para fazer os perguntas também. A primeira é com relação às mudanças que você fez de time titular, né? Você veio com uma escalação um pouco mais diferente, né? Você entrou com 2 meias, com Casares e também o Ganso. Eu queria que você explicasse, primeiramente, o que você pensou, né, colocando esses dois hoje nesse jogo, e se você pode eventualmente no próximo jogo pensar em manter esse esquema com 2 meses, ou essa foi uma formação utilizada apenas para esse jogo com o Corinthians, e também em relação ao Bobadilha. Já o torcedor mesmo pede que ele tenha um pouco mais de qualidade, e acho que hoje ele entrou e cumpriu muito bem o papel dele, que é segurar também, e quase ele consegue colocar as mãos mesmo que ele está sentindo, mas eu estou muito bem feito na função, talvez esse jogo pode ser que ele venha a ganhar um pouco mais de espaço no time, mas obrigado. Sempre. O Raul talvez seja um dos únicos atletas que tenha tido menos oportunidade até esse momento. Que tanto o Fred quanto o Abel que vinham atuando, vinham fazendo gols e correspondendo à continuidade, né, como opção. A ideia de ter colocado 2 meias, digamos assim, né, um mais aberto e outro mais centralizado. A gente já havia feito isso, se eu não me engano, acho que na primeira semifinal, acho que do Carioca. Usei também o Casares aberto e o Paulo por dentro. A ideia é que, diante do cenário que nós estávamos com um jogo mais agressivo, de busca às costas do adversário, né, e estávamos pouco tempo descansando com a bola, e às vezes que também nós rompíamos linha, eram com jogadores se projetando, né, como o caso do Iago, como o caso do Biel, sem bola, e o desejo de que a gente pudesse romper essas linhas de forma mais apoiada, né, com 2 jogadores que têm a retenção de bola pela qualidade técnica. Eu acho que essa parte do jogo, ela aconteceu, né, em alguns momentos, né, a gente vai precisar de um ajuste, porque às vezes Paulo e Casares pelo centro, mais atrás da linha da bola, os dois, e às vezes os dois à frente da linha da bola. Né, então a gente precisa achar esse equilíbrio que quando um tem a bola e mais qualidade para furar essa linha, o outro esteja atrás da cortina, como eu chamo, atrás da linha, mais da primeira termo. linha ofensiva, para receber essa bola junto com o Biel, junto com o centroavante. Né? Então a ideia foi essa. Eu acho que de um modo geral aconteceu em parte do jogo, depois acabou a gente tendo que trocar, mas mesmo assim, com o Paulo como segundo volante, com o controle dele lá de trás, a gente conseguiu sair de forma organizada de trás, e com ele e com o Casares também. Obrigado, Roger. Obrigado aos colegas. Uma boa noite, senhores. Para mim, ele acerta quando bota o famoso Paulo atrás. Para mim, ele acerta quando bota Ganso para sair com a bola e não fazer. Mas é porque eu acho que se você não botar a não ser que você bote o Ganso claramente de um falso 9, pisando na área, aquele esquema que tentou lá atrás já, o Ganso naturalmente ele volta. O Ganso não consegue mais jogar de 10 ali, naturalmente ele vai voltar. O Ganso para poder vai ainda mais contra um time recuado. E como é 2 coisas, isso e a quantidade de passes do Ganso, porque é um 2 o tempo todo, o Ganso. Mas aí só para destacar ainda das respostas de Roger. Hoje ele falou muito do jogo. Só senti falta, não de que eu queria que tivesse. Achei positivo não ter. Ele não falou. Não, ele não se predispôs a reclamar da arbitragem, da expulsão de Abel. Sim. Porque ele poderia reclamar. Eu vi, 90% das pessoas que eu vi falando que era para amarelo, eu incluso. E 10% falando que realmente era para vermelho. Ele podia ter metido uma bravata e aproveitado qualquer pergunta para falar que o juiz ferrou o jogo e tal, porque o juiz errou, deu um escanteio pra gente que não foi, deu uma falta contra a gente de mão de Kaique que não foi, enfim, ele errou, o juiz é fraco, é ruim.
já era ruim em fevereiro e continua sendo ruim. Enfim, né?